Olá a todos! Bem-vindos a mais uma sessão do Mafra Saudável. Hoje vamos falar sobre depressão. Eu sou Ana Luísa Duarte e tenho aqui comigo a minha colega, a doutora Joana Passo. Então, a depressão é cada vez mais frequente nos nossos dias, não é? E também nas nossas consultas. É verdade. Antes de começarmos a falar sobre o tema, gostava apenas de deixar um agradecimento à equipa do Mafra TV por nos terem proporcionado esta oportunidade de estarmos aqui a falar sobre temas tão comuns da nossa consulta e que podem ajudar as pessoas do outro lado. De facto, a depressão é um tema cada vez mais comum na nossa sociedade. Estima-se que desde a década de 90 até à atualidade, o número de pessoas a sofrerem de depressão e ansiedade aumentou em quase cerca de 50%. A OMS diz-nos que 1 em cada 10 pessoas sofre de depressão ou ansiedade. E os números em Portugal deixam-nos ainda mais preocupados, uma vez que a taxa de prevalência de depressão e ansiedade em Portugal é mais do dobro do que, por exemplo, os nossos vizinhos espanhóis. Na verdade, mesmo nos países mais desenvolvidos, sabe-se que 50% das pessoas que sofrem de depressão não têm o tratamento mais adequado e isso depois tem grandes custos para a saúde em termos globais. E é por isso que é importante também estarmos aqui a falar um bocadinho sobre o tema, a sensibilizar as pessoas para o que é que podem fazer também e quando procurar ajuda. Então, em termos concretos, o que é a depressão? Vamos ouvir o que pensam alguns dos habitantes do concelho de Mafra. O que é a depressão? Bom, eu particularmente classifico a depressão como a perda do interesse de viver ou a perda do interesse de querer algo melhor. A pessoa começa a ficar mais ostrácica e quando se vê está praticamente presa dentro de si, né, sem conseguir reação nenhuma. É um sintoma de mal-estar, de várias perturbações que as pessoas podem ter, sei lá, como alterações de humor, de descanso, no sono, motivadas por as mais variadas coisas, não é? Portanto, é um processo emocional. Depressão, acredito que não seja um pouco espiritual. Tivemos aqui umas respostas muito curiosas. É verdade. Tivemos aqui muita variabilidade nas opiniões, mas de facto acho que as pessoas acabaram por dizer um bocadinho e explicar um bocadinho o que é depressão. Realmente é uma perturbação do humor e que não mexe apenas com uma coisa do indivíduo, mas sim com a esfera dos interesses, da parte da cognição, da parte dos instintos também e da própria vontade do indivíduo. A depressão não deve ser confundida com um estado transitório de andar mais desmoralizado, de andar mais em baixo. Às vezes as pessoas também têm tendência sobre usar o termo depressão e isso também não é o mais correto. A depressão também pode ser uma depressão mais arrastada no tempo, mais prolongada, ou uma depressão que vai e volta e mais recorrente. No fundo, é sempre um estado que faz com que o indivíduo não consiga estar a 100%, não consiga desempenhar as suas atividades do dia-a-dia a 100% e, nas formas mais graves, pode mesmo levar ao suicídio, sim. Então, mas quais são exatamente os sintomas da depressão? Os sintomas da depressão variam muito de indivíduo para indivíduo e para considerarmos realmente o diagnóstico de depressão, esses sintomas têm que ser mais ou menos consistentes e persistentes durante pelo menos 2 semanas. Os principais sintomas associados é a tristeza, lá está, mas também o cansaço, a falta de prazer em fazer atividades que antigamente o indivíduo gostava e tinha vontade de fazer e agora não tem. Pode haver também um baixo nível de concentração, baixo nível de autoestima, muitos sentimentos de culpa associados também e nos casos mais graves pode haver mesmo comportamentos autoagressivos em que o indivíduo se magoa ele próprio e que até pode culminar em tentativas de suicídio e é por isso que é importante também estarmos alerta. É muito importante também passar a mensagem de que a depressão nem sempre é sinónimo de tristeza. Existem pessoas que estão deprimidas e têm depressão e a tristeza não é o sintoma predominante. Podem ter outros sintomas que, entre aspas, mascaram um pouco e atrasam o diagnóstico da depressão, como, por exemplo, aperto no peito, perturbações do sono, perturbações também da parte do comportamento alimentar, até mesmo transtornos da parte gástrica, como náuseas, vômitos e diarreia. Isso às vezes faz com que a depressão seja a última doença a ser procurada e haja um atraso realmente no diagnóstico. Portanto, é importante também deixar esta mensagem que depressão não é sinónimo, nem sempre é sinónimo de tristeza. Sim.
E existe alguma causa? Sabe-se porque é que esta doença surge? O que é que provoca a depressão? Essa pergunta não é uma pergunta fácil de ser respondida. Na verdade, os estudos ainda estão a ser desenvolvidos para perceber concretamente, mas de facto não há um fator, mas sim um conjunto de fatores, sejam eles genéticos, biológicos, ambientais e mesmo psicológicos. A nível cerebral, sabe-se que há realmente uma alteração a nível dos neurotransmissores e há um desequilíbrio dessa parte, e aí também atua a terapêutica farmacológica. Em termos de personalidade, também sabe-se que existem determinados traços de personalidade que favorecem o surgimento deste tipo de patologia. Acontecimentos traumáticos na vida do indivíduo, um luto, uma perda, um acidente grave, podem ser também disputadores do quadro. E também certos períodos da vida do indivíduo, normalmente fase de transição entre a infância, a idade adulta e a idade avançada. Na mulher também muita atenção ao período determinados períodos críticos da menopausa, também o período pós-parto, são períodos onde há uma grande oscilação da parte hormonal e que podem também disputar o surgimento da depressão. E também casos em que a depressão está associada às estações do ano, também é comum acontecer. Que atitude é que uma pessoa que acha que tem estes sintomas deve tomar? O que é que deve fazer? Tentar evitar ao máximo o isolamento, que é a tendência neste tipo de patologia. Tentar evitar o isolamento, tentar procurar ajuda. O médico de família deve ser a pessoa mais indicada, que poderá ajudar, poderá acompanhar. E não desesperar, não achar que não há uma solução. Atualmente existem muitas estratégias. A combinação da terapêutica farmacológica com a psicoterapia tem mostrado grandes benefícios, quer a curto, quer a longo prazo. Por isso, é mesmo não perder a esperança e procurar ajuda médica. Ok. E para os familiares e amigos, o que é que se deve ou não dizer a alguém que tem depressão? Vamos ouvir algumas opiniões. Que devemos dizer ou não dizer? Primeiro, tentar identificar esse quadro, né, que é meio difícil. Às vezes a pessoa está sorrindo por fora, mas por dentro já está nesse processo. Então, uma vez identificado, tentar trazer coisas positivas, tentar incentivar essa pessoa a tentar lutar contra esse quadro. Que eu acho que o primeiro passo é a pessoa identificar também e depois procurar ajuda, até mesmo de profissionais, para poder sair dessa situação. Que se deve tratar, que deve consultar um médico especialista, porque é uma situação grave que pode se tornar crónica e trazer graves problemas para as pessoas. Já o que não devemos dizer é que depressão é para pessoas que não têm nada que fazer. Isso é completamente absurdo. Essa é uma das coisas que não devemos dizer. O que devemos dizer, apoiar, tentar que essa pessoa procure uma ajuda, se calhar, mais técnica, mais médica, para conseguir ultrapassar. A maior parte das pessoas acertou, não foi? É verdade, a maior parte das pessoas foi cuidadosa nas respostas. De facto, o maior problema aqui é que em muitos estados depressivos nem a própria pessoa que está a sofrer se percebe que está deprimida, nem as pessoas à volta. E isso faz com que, às vezes, façam críticas, culpabilizem ainda mais a pessoa que está deprimida e que está a sofrer, e o que ainda agrave mais o quadro. Problema, sim, exatamente, sim. Portanto, é muito importante ter cuidado com o que se diz, tentar evitar comentários de culpa, como estás só a exagerar, tens uma vida tão boa e estás sempre a queixar. Aqui vamos passar também na imagem algumas frases, o que se deve e o que não se deve dizer, e tentar, ao invés de culpabilizar, tentar validar o que a outra pessoa está a sentir, tentar mostrar empatia, mostrar que existem alternativas, que existe uma solução, dizer que pode contar connosco, que é uma fase que vai passar e que tentar mostrar que há realmente uma luz ao fundo do túnel. Estas pessoas estão realmente desesperadas e criticar não é realmente o melhor caminho, exatamente, sim. E relativamente aos medicamentos antidepressivos, muitas vezes os nossos utentes ficam relutantes em tomar esta medicação porque acham que vão ficar sedados ou que vão engordar ou que vão ficar diferentes. Será que isso é verdade? Vamos ver. Os medicamentos antidepressivos são perigosos? Sim, alguns sim.
Eu acredito que sim. Tá? Tanto é que a minha esposa é enfermeira da área de saúde e ela às vezes comenta que esses medicamentos, além de terem que ter um controle, eles podem causar dependência, né? E daí você sai de um ciclo e entra em outro. Então, tem que ser acompanhado pelo profissional que prescreveu e tem que ser controlado de fato. Não considero que sejam perigosos, muitas vezes são mesmo necessários, mas se tomados quando prescritos pelo médico, não por automedicação, não é? Aí podem ser perigosos. Eu penso que quando há uma vigilância médica, eles não são perigosos, podem trazer habituação, mas bem diagnosticado e bem acompanhado, penso que não são perigosos. Então, como foi dito, de facto, os medicamentos antidepressivos não são perigosos, desde que sejam prescritos pelo médico, que tem conhecimento dos problemas de saúde, das condições daquela pessoa, Claro. não é verdade? Claro, tudo ajustado a cada caso, não é? Tudo com conta, peso e medida. Também é importante deixar claro para quem não sabe que existem muitas classes de antidepressivos, cada um com a sua ação, e também que a dose começa sempre por uma dose mais baixa, depois é titulada e gradualmente aumentada até ter a dose eficaz que produz realmente uma melhoria dos sintomas. É claro também que não se deve terminar a terapêutica de um dia para o outro. É conversado com o médico, quando realmente o doente se sente melhor, e é feito um desmame gradual para que não haja o que as pessoas aqui falam de tendência para a dependência deste tipo de medicação. Também é importante dizer que esta medicação não altera a personalidade das pessoas, realmente só vai ajudar mesmo aquelas pessoas que estão doentes, não provoca realmente um efeito em pessoas que são saudáveis e que esta escolha de tratamento cabe sempre aos médicos de família, claro que nos casos de depressão mais leve a moderada, e enquanto que em casos de depressão mais grave, aí sim, devem passar por uma observação pela psiquiatria e a psiquiatria é que deve gerir esse tipo de situações. Mas, de um modo geral, tal como qualquer medicamento, a medicação antidepressiva tem ação terapêutica e efeitos adversos, como qualquer medicamento, exatamente. Okay. E quanto tempo é que os antidepressivos demoram a atuar? É assim, não há efeitos milagrosos, as pessoas não podem estar à espera de tomar um medicamento e sentirem-se logo imediatamente felizes. Os antidepressivos têm uma ação lenta, como eu disse, e como começamos com uma dose baixinha, os efeitos não são notados logo de imediato, às vezes podem ser necessárias 2 semanas para que se comecem a sentir melhorias e a recuperação pode demorar até mais sempre que um mês, às vezes até mais, dependendo do caso. Exatamente, sim. Muito importante também é passar a mensagem de que o que é que acontece muitas vezes, as pessoas sentem-se bem, sentem-se melhores e querem abandonar a terapêutica, já não precisam daquela medicação para nada. E o que é que acontece? Voltam a ter recaídas e depois é um quadro mais difícil de tratar. Portanto, é sempre importante que a pessoa, depois de se sentir completamente bem, converse com o médico e mantenha sempre a terapêutica, pelo menos durante 6 a 9 meses, para garantir que realmente a depressão fica bem curada e que não há uma nova recaída. Assim. Acima de tudo, é muito importante confiar no papel do médico, confiar no tratamento e saber aguardar pelos resultados. Muito bem. E existe alguma forma de prevenir a depressão? Assim, na verdade, é difícil responder essa pergunta. Acima de tudo, há que ter um estilo de vida saudável e isso passa por fazer exercício físico com regularidade. Sabe-se que a atividade física é responsável pela libertação da serotonina, que é um químico cerebral que está diretamente relacionado com o humor, exatamente, com o bem-estar, com a sensação de bem-estar. Para além disso, a alimentação é também um ponto fulcral. Nós temos a vantagem e o benefício de podermos ter a dieta mediterrânea connosco, que só nos traz benefícios já bastante provados. Sabe-se que o ácido gordo ômega 3 que está presente em frutos secos e também em determinados peixes mostrou ser um fator protetor também no surgimento da depressão. Ao passo que alimentos com um índice glicémico elevado, ou seja, com uma grande quantidade de açúcar de absorção rápida, como por exemplo bolachas, bolos, têm um efeito negativo e podem facilitar o surgimento destes picos de humor e o surgimento da depressão. Para finalizar, para os nossos ouvintes, o que é que podem fazer se estiverem a sentir em baixo, se acharem que estão deprimidos? Então, o mais importante, e é a mensagem que deve ficar, é evitar o isolamento. A pessoa deve procurar ajuda, ou mesmo pessoas que notem que há já alguém deprimido, que identifique os sintomas, também devem procurar ajuda para essa pessoa. Importante também é a pessoa desabafar, falar com
amigos ou família sobre o problema e, acima de tudo, tentar manter as rotinas habituais, sejam elas a rotina da alimentação, do sono, das atividades diárias, tentar ao máximo fazer a vida com o máximo de normalidade. O exercício físico é também um bom auxiliar neste processo, nem que seja uma caminhada simples diária, é muito importante para manter também o corpo ativo e o cérebro ativo. E vou deixar aqui os contactos, estão agora aqui a aparecer no ecrã, sobre associações em que as pessoas podem procurar mais ajuda, se conhecerem algum caso que suspeitem de que seja depressão, ou mesmo se nos estão a ouvir e se identificaram com os sintomas. Existem muitas linhas que podem ligar, existem muitos sites onde podem procurar ajuda e, por isso, não percam a esperança e procurem ajuda. Nós também, como profissionais de saúde, estamos à vossa espera para vos ajudar. Se precisarem, venham ter connosco. E essa é a mensagem mais importante, sim. Muito bem, então já sabe, se tiver algum problema, não hesite em contactar um profissional ou ligar para algumas destas linhas de apoio. Ficamos aqui deste lado. Até uma próxima vez. Contamos consigo.